você está ignorando um dos maiores segredos do seu próprio corpo. E ele está bem debaixo dos seus pés. Sabe o agachamento que a gente faz na academia, no treino de perna? Pois é, mas existe uma variação dele que quase ninguém usa e que, quando você coloca na rotina, muda completamente sua mobilidade, sua postura, sua digestão, sua respiração e até sua forma de andar. Eu tô falando do agachamento em repouso. Sim, só ficar agachado, parado, em posição profunda. Parece simples, até bobo, mas o que acontece dentro do seu corpo enquanto você tá nessa posição é quase mágico. Imagina um exercício que solta os quadris travados, estica os tornozelos duros, alinha a coluna, massageia seus órgãos internos, melhora sua consciência corporal e ainda te ensina a respirar melhor. Tudo isso sem peso, sem equipamento, sem impacto. E sabe o mais louco? Essa posição já foi natural para todo mundo. Vai numa zona rural do interior ou observa uma criança brincando. Agachar assim, profundo e relaxado, é instintivo. Mas aí vem a vida moderna. Cadeira o tempo todo, carro, tela, sofá, e seu corpo esquece como se move. Resultado? Postura zoada, dor no joelho, dor nas costas, quadril travado e uma sensação constante de que algo está desalinhado. E o pior é que quase ninguém percebe isso, porque a maioria ainda acha que mobilidade é só dar aquela alongadinha antes do treino ou fazer uns exercícios com elástico. Quando, na real, a solução está em reensinar seu corpo a se mover como ele foi feito para se mover. Se você achava que precisava de mais intensidade, mais carga, mais exercícios elaborados para evoluir, talvez o que está faltando é voltar ao básico, só que com consciência. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. A raiz, anatomia e biomecânica do agachamento em repouso. Para entender por que o agachamento em repouso é tão poderoso, a gente tem que começar do começo. Estrutura e função. Tudo o que acontece no seu corpo enquanto você está lá, agachado, influencia diretamente sua mobilidade, estabilidade e até sua longevidade articular. Começa nos tornozelos. Quando você desce até o fundo, eles fazem um movimento chamado dorsiflexão. É como se o pé se dobrasse em direção à canela. Esse movimento, que muita gente nem consegue mais fazer direito, alonga o músculo sóleo, solta a base da sua perna e melhora seu equilíbrio de forma absurda. Um tornozelo travado trava o resto do corpo. Destravou ele? A corrente toda flui melhor. Subindo para o joelho, o que rola ali é uma ativação profunda e passiva. A posição exige que quadríceps e posteriores da coxa trabalhem juntos para manter estabilidade, mesmo sem movimento. Isso ajuda a distribuir melhor a carga entre os compartimentos do joelho e evita aquela dor incômoda que aparece quando a gente passa tempo demais em pé, sentado ou até treinando errado. E o quadril? Aqui é onde mora o ouro. Quando você entra nessa posição profunda, o fêmur gira levemente para fora e afasta do centro. Isso alonga de forma passiva os glúteos, os adutores e o piriforme. Músculos que, se estiverem encurtados, bagunçam sua postura e limitam seu movimento. Esse alongamento profundo alivia tensões que você nem sabia que estavam lá. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, só por ficar nessa posição. Sem precisar contrair nada, sem peso, sem impacto. É como se você estivesse calibrando o corpo, articulação por articulação. Tipo, colocar tudo no lugar, sem esforço ativo. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. Alinhamento estrutural e o reset postural. Agora que você entendeu o que acontece nas articulações,
bora subir mais um nível: o impacto do agachamento em repouso na sua postura e na estrutura da sua coluna. Durante o dia, sua coluna está sempre carregando tensão. Sentado em pé, treinando, os músculos da lombar e do quadril, como o psoas e os eretores da espinha, vivem contraídos para te manter de pé. Mas quando você agacha e se entrega à gravidade, algo poderoso acontece. A tensão é transferida dos músculos para os ligamentos e cápsulas articulares. O corpo desliga o esforço e redistribui o peso de forma natural. Isso é ouro para sua coluna. É como se você desse férias para o seu core, mas ainda assim estivesse fortalecendo sua estrutura. O alongamento passivo das costas, combinado com a compressão leve do tronco, cria um efeito de descompressão que alivia a pressão entre os discos vertebrais. Se você passa horas sentado, isso aqui é quase um remédio postural. E tem mais. O agachamento profundo promove algo que quase ninguém fala: o ajuste da pelve. A maioria das pessoas tem uma inclinação pélvica anterior crônica, resultado de muito tempo sentado. Isso joga a lombar para frente e cria uma curvatura forçada. Quando você se agacha, sua pelve naturalmente bascula para trás, reequilibrando esse padrão e ajudando a restaurar o alinhamento natural da lombar. No dia a dia, isso significa menos dor nas costas, mais controle da postura e um corpo que se sustenta melhor sozinho, sem precisar travar abdômen o tempo todo ou forçar a coluna a ficar reta. E o mais louco vem agora: melhora da mobilidade e qualidade do movimento. Agora a parada fica ainda mais interessante, porque além de agir nas articulações e na postura, o agachamento em repouso ensina seu corpo a se mover melhor, mesmo quando você não está fazendo força. O nome disso é viscoelasticidade. Quando você permanece numa posição por mais tempo, como no resting squat, os tecidos conectivos, ligamentos, tendões, fáscias, começam a se adaptar. Eles literalmente se moldam à nova posição. É como se seu corpo dissesse: ok, parece seguro estar aqui, então posso soltar mais um pouco. Isso melhora sua amplitude de movimento de forma passiva, sem precisar forçar. Ou seja, você ganha mobilidade real, que dura e se transfere para outros movimentos do dia a dia, ou do treino. E tem mais. Manter essa posição exige que seu sistema nervoso fique 100% atento ao equilíbrio, à pressão nos pés, ao eixo da coluna. Mesmo sem estar em movimento, você está treinando o seu senso de posição corporal, o que a gente chama de propriocepção. É tipo um treinamento de consciência corporal em câmera lenta. Você começa a sentir melhor onde estão seus apoios, como o peso se distribui, qual lado está mais rígido. E isso reflete direto na qualidade dos seus movimentos no treino, na corrida, até na forma como você sobe uma escada. É mobilidade de verdade, daquele tipo que não some depois que você levanta do alongamento. Mas isso ainda não é tudo, porque agora vamos para o impacto sistêmico dessa prática. Ganhos fisiológicos sistêmicos. Até aqui, a gente falou de articulação, postura e movimento. Mas o que muita gente nem imagina é que o agachamento em repouso também tem efeito direto em funções internas do corpo, coisa que vai além do funcionar bem e chega no sentir-se bem. Vamos começar pela circulação. Quando você se agacha profundamente, ativa de leve a musculatura das pernas, mesmo sem contrair ativamente. Esse leve estímulo funciona como uma bomba venosa, ajudando o sangue a retornar para o coração. Especialmente para quem passa o dia sentado ou com pernas inchadas, essa simples prática pode melhorar a circulação e aliviar aquela sensação de peso nas pernas. E tem mais. Essa posição comprime levemente a região abdominal, criando um tipo de massagem nos órgãos internos. Isso favorece o movimento peristáltico do intestino, ajuda na digestão e até alivia gases presos. Muita gente que sofre com constipação sente diferença só por incluir alguns minutos de resting squat na rotina diária.
Além disso, o agachamento profundo naturalmente convida a uma respiração mais consciente. Ao deixar a coluna relaxar e o abdômen se acomodar entre as pernas, você começa a respirar mais pelo diafragma. Essa respiração profunda tem efeito direto no sistema nervoso. Acalma, reduz estresse e melhora o foco. Ou seja, você está agachado, parado, mas seu corpo inteiro está trabalhando, por dentro e por fora. E isso não termina aqui, porque o mais importante ainda está por vir. Como colocar isso na prática de forma simples, segura e sem erro? Progressões práticas e dicas de execução. Nem todo mundo consegue agachar profundo de primeira, e tá tudo certo com isso. O erro é forçar o corpo em vez de preparar ele para chegar lá. O segredo é começar com pequenas adaptações e deixar o corpo se acostumar com a ideia de voltar para essa posição natural. Se o tornozelo está travado e o calcanhar não encosta no chão, usa um calço, tipo uma anilha, ou até um livro, só para dar apoio e aliviar a tensão. Isso já muda completamente a experiência e permite que o quadril desça mais, sem forçar o joelho ou a lombar. Outra maneira de facilitar é usar a parede como apoio nas primeiras tentativas. Encostar as costas ou segurar numa barra fixa te dá mais estabilidade para focar no posicionamento. Não é trapaça, é estratégia para ensinar o corpo a confiar no movimento de novo. E conforme você vai ganhando mobilidade e controle, começa a ficar mais tempo na posição. Começa com 30 segundos, depois 1 minuto, até chegar a 3 ou 5 minutos por dia. Pode dividir isso em blocos ao longo do dia. Um pouco de manhã, outro no meio do expediente, outro antes de dormir. O mais importante é ouvir o corpo. Se tiver desconforto leve, respira e ajusta. Se sentir dor aguda, para, reposiciona ou recua um estágio. O objetivo não é fazer bonito, é reaprender a se mover com qualidade. E agora vem o pulo do gato. Como colocar isso na rotina sem precisar lembrar ou planejar nada? Como integrar na rotina diária? Não adianta nada saber que o agachamento em repouso é poderoso se ele fica esquecido no limbo das boas intenções. O segredo é encaixar essa prática no seu dia, sem depender de motivação ou disciplina. Tem que virar algo automático, tipo escovar os dentes. Uma boa hora para fazer é logo ao acordar. Quando o corpo ainda está meio travado, a posição profunda ajuda a destravar as articulações, alongar a fáscia e mandar um sinal para o cérebro de que o dia começou. 1 minutinho ali já muda a vibe do corpo. Outra oportunidade perfeita: pausas durante o trabalho. Em vez de levantar e ficar scrollando o celular, agacha por 30 a 60 segundos. É um reset mental e físico ao mesmo tempo. Sua coluna, seu quadril e sua cabeça agradecem. Antes do treino também é excelente. Agachar profundo ajuda a preparar as articulações, acordar o sistema nervoso e melhorar a conexão mente-músculo. E o melhor, não precisa ser um ritual demorado. 2 ou 3 blocos curtos já fazem diferença. Você pode até usar como transição entre tarefas. Acabou uma reunião? Agacha. Terminou uma série no sofá? Agacha. Vai tomar banho? Agacha antes. Quanto mais você associa a momentos específicos do dia, mais fácil isso vira hábito. E o mais interessante, quanto mais você pratica, mais seu corpo começa a pedir por isso. Mas para entender o verdadeiro valor dessa prática, falta só mais uma coisa: contexto amplo e comparações. A gente vive numa realidade onde sentar virou o novo normal e agachar virou estranho. Mas, se você olhar com atenção, vai perceber que isso não tem nada de natural. O corpo humano foi feito para se mover, e o agachamento profundo sempre fez parte disso. Olha uma criança brincando. Ela se agacha com facilidade, coluna alinhada, calcanhar no chão. Isso não é uma habilidade aprendida, é instintiva.
A gente nasce sabendo, mas desaprende com o tempo. Troca chão por cadeira, movimento por tela, liberdade por rigidez. O resultado? Corpo travado, articulações queixando, dor que aparece sem motivo. E aí a gente vai atrás de soluções mirabolantes, quando na real o caminho é voltar ao que sempre funcionou. O mais interessante é que os estudos estão começando a mostrar o que o corpo já sabia. Só 4 semanas de agachamento em repouso aumentam a mobilidade do tornozelo em até 30%. Imagens por ressonância mostram melhora na hidratação dos discos da coluna. Tudo isso só com uma prática simples, diária e gratuita. E se quiser aprofundar ainda mais, tem variações que elevam o nível. Manter a respiração diafragmática enquanto agacha ajuda a ativar o core profundo. Segurar peso na frente do corpo amplia a ativação muscular. E até pequenos movimentos de pulsar na posição já criam microadaptações de força e controle. Mas o que realmente importa é entender que essa posição não é um exercício. É um código antigo do seu corpo. E cada vez que você volta para ela, você lembra quem é de verdade. Um ser feito para se mover bem. A maioria das pessoas está presa em um ciclo de treinar duro, alongar de vez em quando e conviver com dores como se fosse normal. Mas agora você sabe, existe uma forma de reprogramar o corpo, de dentro para fora, com um movimento simples que estava esquecido, o agachamento em repouso. Essa posição não é só mobilidade, é um reset postural, um resgate da consciência corporal, um estímulo fisiológico profundo e uma ferramenta de prevenção a longo prazo. Tudo isso com menos de 5 minutos por dia. É como se você desse ao seu corpo o que ele estava pedindo há anos, mas ninguém tinha parado para ouvir. Então, antes de procurar o próximo treino milagroso ou técnica da moda, responde isso aqui. Você já deu espaço para o seu corpo reaprender o básico? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você.